Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Deve ser para nós um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Deve ser para nós um motivo de regozijo, de prazer, porque o salmista fala, se não me engano, Salmo 84, que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui, temos a oportunidade. Se um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000, quanto mais nós que estamos aqui todos os dias, certo? Estamos aqui todos os dias, somos imperfeitos, mas a gente tem certeza que alguns, e não são, alguns querem, certo? Realmente sair desse mundo de trevas, sair do domínio do inimigo e ter uma vida transformada. E aí estar nessa casa, é que nem, se não me engano, Salmo 84 também diz, um pardal, acho que o pardal encontrou, uma casa, e o passarinho ninho, alguma coisa assim, Então, só que para ele não tem uma salvação, não tem uma transformação. Ele pode estar na casa do Senhor, mas para ele não muda nada. Agora nós, certo? Nós estamos aqui e estamos tendo a possibilidade de ouvir essa palavra, que é uma palavra de vida, mas é também uma palavra de morte, certo? É uma palavra de morte, por quê? Porque se eu ouço essa palavra e não a coloco em prática, Jesus conta acerca daqueles que se achegaram até ele e disseram para ele: olha, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, então ele disse: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aquelas pessoas até fizeram coisas boas, mas não fizeram a vontade do Senhor. Então estar na casa dele, estar andando com ele, não é fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, do modo que eu quero, mesmo que esteja dentro da palavra dele, mesmo que seja uma ordenança dele de nós expulsarmos demônios, de nós curarmos os enfermos, por que ele repreende eles? Vocês não estão, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem dito, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, certo? Ele disse: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque tu não fez aquilo que deveria ser feito, É bom o que tu fez, certo? Mas andar com Jesus Cristo não é andar no bom, não é andar no agradável, mas é uma perfeição. Eu tenho que andar na perfeita vontade dele, certo? Por isso que tem o caminho, tem a porta, e tem o alvo, Tem o caminho, tem a verdade e tem a vida. Tem o átrio, tem o santo lugar e tem o santo dos santos. Então, o átrio é onde eu começo a morrer. O caminho é onde eu começo a caminhar, certo? Mas eu tenho que ter essa continuidade. E essa continuidade ela só vai vir com a persistência, a entrega, o querer morrer para as minhas vontades. Assim, a gente tem falado que esse ano tem sido um ano de muitas perdas, certo? Perdas. Essa semana perdemos mais um irmão, um filho, alguém que nós amávamos. E aí, hoje, assim, quando eu e a pastora estávamos passeando, a gente ouviu uma voz muito bonita, E o Espírito Santo me trouxe à memória isso, Disse: olha, aqueles meninos todos que andaram por aqui e que estavam louvando aqui, estavam nesse altar aqui.
mas preferiram fazer a vontade da sua carne. Não emprestaram o seu dom para o mundo, não foram cantar para o mundo, mas simplesmente foram fazer a vontade deles, certo? Aonde estão? Né? Então é isso que nós temos que entender. Às vezes Deus está nos dando uma oportunidade todos os dias, e a minha função, a nossa função aqui é te alertar, te acorda, né? Te acorda. Sabe, eu falei hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, certo? Pode ser mulher, pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe. Se tiver fora da palavra, eu estou fora. Eu estou fora. Então fica as pessoas assim no teu ouvido, né? E a gente pensa que faça a tua vontade. Nós estamos falando, nós estamos terminando, estamos começando, certo? Nós estamos aí a Páscoa, né? O Pessah é daqui a alguns dias, certo? É daqui a 3 finais de semana. Não, 3 finais de semana. 3. O terceiro domingo a partir, né? Segundo a partir de amanhã. Terceiro, né? Dia 20, é dia 20. Procura aí. E assim, a Páscoa é o começo, certo? É onde Cristo ressuscita para que a gente tenha vida e nos dê uma oportunidade. A pastora falou, ninguém tinha ressuscitado. Não, pessoas tinham ressuscitado, né? Elias ressuscitou gente, Eliseu ressuscitou gente, Eliseu morto ressuscitou gente, Jesus ressuscitou gente, certo? Mas nenhum vive eternamente como Jesus, né? Nenhum está vivendo eternamente como Ele. Então é isso, o problema não é ressuscitar, o problema é viver eternamente. Às vezes nós estamos lá nos nossos delitos e pecados, né? Como Jesus diz, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, eu vos trouxe, né? Eu transladei para o reino do meu amor, mas se nós não estivermos alicerçados numa palavra verdadeira, uma palavra de transformação, nós não vamos viver eternamente, certo? E aí o inimigo vai usar essas artimanhas para que tu não viva eternamente. Vai usar pessoas, vai usar amigos, pai, mãe, o sistema, ofertas. Vai te criar ídolos no teu coração. Quem é o teu ídolo? Sabe que a gente tem falado dessa saída, né? E tudo isso que causa em nós, causa um rebuliço, como a pastora falou, certo? Começa a mudar, porque começa a mudar coisas em mim, certo? Eu começo a enxergar coisas que antes eu não via. Só que a dificuldade de avançar nessa nova vida, certo? Vai me levar, vai me fazer pensar e muitas vezes me levar novamente de onde eu saí. Como a gente fala, como a palavra fala, a porca lavada volta para o coxo, ela volta para a lavagem. Quantas vezes, certo? A gente tem a oportunidade, a gente ouve uma palavra, a gente, certo? E aí não quer dizer que eu, né, vou fazer coisas erradas. Não. Certo? Simplesmente quando eu aceito essa palavra, eu coloco no meu coração, não quer dizer que porque eu voltei à lavagem, não quer dizer que eu fui fazer coisas erradas. Não. Muitas vezes simplesmente sair do propósito. Muitas vezes. E a gente fica pensando, certo? Pensando que, esse de ouvir, né? Eu falei domingo passado, fulano está bem. Não está bem.
Bem estou eu, que todos os dias, eu fiz o cálculo para vocês, todos os dias pinga R$4.800 na minha conta, todos os dias. Não sei de onde, eu não vejo, mas está lá. Não, está lá. Porque é impossível fazer o que a gente faz com o que a gente não tem. Você consegue entender? Então isso quer dizer que esse dinheiro, de alguma forma, ele entra. Certo? Ele entra, não sei, né? Ele é invisível à contabilidade, ele é invisível ao fisco, ele é invisível, mas ele está lá. Você consegue entender? Todos os dias não tem comida aqui, a luz não está aqui, o combustível para nos levar e nos trazer, o carro, o conserto, tudo isso está dentro desses 4.800 que é todos os dias. Não entra. Então eu posso dizer que eu estou vivendo bem. Você consegue alguém, né, hoje, assim, a não ser um grande empresário, alguém que ganha 4.800 todos os dias? Eu ganho todos os dias 4.800. Porque se eu estou dando para vocês, estou distribuindo para vocês aquilo que eu ganho, eu estou ganhando. Você entender? Então eu estou bem. Eu estou bem. Sabe, quando eu já era feliz. Quando eu comecei a fazer cálculo, cara, eu não sabia. 140 pau todo mês na minha conta, eu não, né? Por quê? Porque, e é isso, a grandeza do Pai é entender, fazer a vontade dEle e se submeter, mesmo chorando, mesmo às vezes querendo desistir, mesmo, mas não questionando, jamais questionando, sabe? É isso às vezes estão questionando, murmurando, reclamando. Eu falo para os meninos, vou falar de novo. Eu tomo café de manhã todo dia, 5 horas ali, 5:10. Né? Aí meu café não é forte e não é fraco, médio, certo? Meia xícara e uma colherinha de café, uma colher de chá de açúcar. Tem dias que põe 18 colheres, né? A minha glicemia vai né? Eu devo sair dali né? Eu fico, né? De glória a Deus, né? Eu tomo, né? Depois que os meninos falam, eu digo, pode botar um pouquinho menos de açúcar amanhã e tal. Tem uns que acham que eu, né? Eu sou um louco, porque diz que quem não põe açúcar no café é louco, né? Tem um ditado que diz que quem não põe açúcar no café é capaz de fazer qualquer coisa, então... Aí tem uns que pensam que eu sou desses aí, não coloco nada, né? Eu fico ali, chega a colar Alguém já comeu um caque verde? Né? É mais ou menos assim. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Então assim, para quê? Para não entrar em murmuração, não entrar em reclamação, não entrar em, eu digo, Senhor, né? Esses meninos, toca no coraçãozinho deles, né? Que venha... Põe 17 a menos, né? No caso de quando está muito doce, ou uma a mais quando está zerado. É zero açúcar. E é isso que nós começamos a aprender com Cristo. Certo? É isso que Ele vem nos trazer. Esses ídolos que a gente coloca no nosso coração, que são as nossas vontades. Quando a gente está falando lá de Êxodo 20, quando Moisés sobe no monte, certo? Sobe no monte e tem a revelação dos 10 mandamentos, ou dos 10 ditos, que não são 10 mandamentos, certo? São 10 palavras. São 10 palavras que são dadas para ele, certo? Porque o Senhor quer dizer assim, viu? Se vocês estiverem comigo, se vocês estiverem andando comigo, vocês não vão precisar de ninguém que manda em vocês. Vocês não vai ter ninguém dizendo para vocês o que deve fazer, o que não deve fazer, porque vocês vão saber o que fazer. Vocês estavam acostumados lá no Egito com uma carga absurda, certo? Vocês estavam com uma carga absurda, trabalhando para construir torres. E o que acontece quando a gente começa a construir torres? Está lá em Gênesis capítulo 8, 9, eu acho que é, quando
a Torre de Babel é construída, certo? Deus confunde, a gente não consegue mais falar a mesma coisa. Eles estavam lá, construindo torres, certo? Trabalhando para construir torres. Deus, cara, vocês não entenderam o que aconteceu, sabe? Gênesis 11. Então, vocês não entendem o que estava acontecendo lá na Mesopotâmia, quando for construir torres. Quando pegaram tijolo, o que vocês estão fazendo tijolo para construir torre? Então, estou tirando vocês daí para vocês terem uma visão. Olha de fora. Mas esse é o problema. Às vezes a gente está... Deus nos tira para fora, para olhar a coisa diferente, e a gente continua olhando como o olhar de quem está lá dentro. A gente sai, ele nos tira, puxa para fora. O que ele faz com aquele cego? Que ele chega na aldeia e diz para o cego, né? Ele tira o cego da aldeia para curar o cego. Aí depois ele cura o cego e diz, volta para casa. Mas não volta para a aldeia. Que loucura! Se ele mora dentro da aldeia, como é que ele vai para casa? Vai ficar morando fora do muro? Não. Não ter aquele mesmo pensamento que tu tinha antes. Tu vai lá para mudar agora. Antes tu tinha um pensamento, tu andava e pensava como eles. Agora tu está enxergando, tu entendeu? Eu te puxo para fora, te curo, tu olha. O que tu está vendo? Estou vendo árvores. Não está vendo árvores. Tem que ver pessoa, né? Árvore caminha? Não é pessoa. Certo? Agora estou vendo pessoas. Então agora tu volta, né? Tu vai lá, né? E não vive o mesmo sistema. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos e veja, e ensine aquelas pessoas como é que o que tem que enxergar. Porque tu é cego e está vendo. Eles vêm, mas não estão enxergando porcaria nenhuma. E esse é o problema. Às vezes Deus nos tira para nos curar, nos abrir os olhos e nós continuamos tão cegos como nós era antes. Sabe? E aí, nós que estamos aqui, não temos esse problema. Mas tem lugares e pessoas que têm como é que assim, o hábito de manipular aquilo que tu diz, certo? De transformar, certo? É aquela síndrome da serpente, porque quando eu começo a conversar com a serpente, certo? E a serpente, a gente sempre pensa que é assim, é um diabo que vai vir. Não, a serpente significa aquilo que está dentro de mim, certo? Aí a serpente começa a dizer, viu, mas o Senhor não disse que era para não comer nenhuma árvore? Não é para comer nem tocar. Não, mas peraí, certo? Então a gente começa a manipular a palavra, certo? Como eu falei, graças a Deus aqui não existe isso. Em outros lugares tem bastante. A gente fica apavorado, grito, glórias a Deus que aqui não tem. Mas em outros lugares tem. Em outros lugares tem, né? E a gente fica... Então, quando o Senhor Deus nos tira desse lugar, certo? Ele quer nos trazer por um lugar de abrir os nossos olhos, de nos mostrar, de nós reconhecermos quem nós somos, certo? E é isso que nós temos que buscar, certo? É todos os dias. Todos os dias. Sabe que, vamos orar um pouquinho. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo teu grande amor. Clamamos a Ti, Espírito Santo, derrama do Teu Espírito de sabedoria sobre esse lugar, de entendimento, de discernimento, Senhor, que haja compreensão, que haja entregas, que haja arrependimento, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai colocando em cada coração, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Aquela semente, que o Senhor diz que a semente é a Tua palavra, que vai germinar em alguns corações. Outros vão olhar os problemas, outros vão olhar as dificuldades. Quer dizer, vai germinar em todos os corações, mas uns
vai secar, porque não vão ter raiz, outros vão ser sufocados, os outros vão sofrer, e as outras vão frutificar. E que essa frutificação que nós queremos, nós desejamos, seja a partir daquilo que o Senhor nos ensina. Que todo trabalho agricultável tem um preparo. Mesmo que a semente esteja ali, eu tenho que cuidar, eu tenho que adubar. Mesmo que o solo seja ruim, eu tenho que tirar os insos, certo? Para passar um 3,4-D, passar um Roundup, passar algo que venha matar essas ervas daninhas que têm infestado a semente que tem semeado no meu coração, certo? Para que ela venha produzir, talvez no primeiro ano 30, 60 ou 100, o Senhor é que sabe todas as coisas, mas te pedimos, Pai, que a Tua palavra cada dia seja arraigada no nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, amém, glória a Deus. Então, quando nós, certo, o Senhor diz, olha, não, vocês não terão outros deuses, ele diz, olha, vocês não vão ter um outro Elohim, a gente já falou aqui, Elohim, certo? Não é simplesmente uma estátua, não, Elohim quer dizer um poder, uma autoridade, alguém, né? Jesus, ele diz para nós que vocês são deuses, vocês foram feitos um pouco menores do que os deuses, vocês são deuses. Mas é isso que eu tenho que entender, que Ele é Senhor do Senhor, Rei dos Reis e Deus dos deuses. Então eu tenho que me submeter a Ele, como alguém que tem autoridade, que tem poder, porque a autoridade e o poder dele só vão atuar em mim à medida que eu me submeto. Pode atuar em favor do outro? Pode. Esses dias nós estávamos falando aqui, né? Deus pode usar alguém em pecado? Pode, certo? Ele usa uma mula, certo? Agora, ele usou Eli para Ana, né? Eli estava lá todo errado. Ele disse, olha, o ano que vem você vai estar segurando um neném no colo. Então ele usa, faz quem quiser, certo? Agora, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer, para não ter outros Elohim, certo? No meu coração, eu tenho que me submeter a uma palavra, a viver uma palavra, mesmo muitas vezes eu não entendendo, eu tenho que ouvir, e essa palavra, mesmo que soe ao meu coração como desagradável, às vezes nós entramos num debate interminável com uma palavra que simplesmente não. Lucas capítulo 14. Antes de Lucas, Hebreus 2:1. Só para ser chato. Hebreus 2:1 até o 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. 1 Coríntios 10:10 que diz que os murmuradores, né? Não sejamos murmuradores para não morrer no deserto como aqueles que... Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. A gente está todo o tempo falando a mesma coisa. É necessário que... 2 Pedro também fala a mesma coisa.
Mesma coisa não, né? Fala. 2 Pedro 2. Mas também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destrutivas e negarão o Senhor, que os redimiu, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. E muitos deles seguirão a abominação deles, por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. E por cobiça obterão lucro e sei lá, tem um monte de coisas que nós temos que ler, e aí nós temos que ver. Uma palavra foi semeada, uma palavra foi falada, certo? E aí, o que nós estamos fazendo? Filipenses, quer dizer, perdão. Só para a gente dar essa introdução. 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. E é uma segurança para vocês. Às vezes você pode dizer, o pastor é chato. Parece que tudo que o pastor fala volta sempre para a mesma coisa. Certo? O pastor fala e dá uma volta e prepara o tempero, parece que a comida é a mesma. Concluindo, quanto ao mais alegrai-vos, Senhor, para mim não é incômodo escrevermos outra vez o mesmo assunto, e para vós é uma segurança, certo? Porque não sabia, ninguém me avisou, eu não tenho, não, certo? Não. Naquele dia, naquele grande dia, onde eu, você, todo mundo, aquele que creu, aquele que riu, aquele que desafiou, aquele que mentiu, aquele que está aqui, vai chegar lá, certo? E aí vai dizer, eu não sabia. Disse, não, o pastor todos os dias falava a mesma coisa. Eu me lembro, tu ficou lá 6 meses, 3 meses, 1 mês, 2 anos, 5 anos, é todo dia a mesma coisa, de formas diferentes. Mas todo dia a mesma coisa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo dia isso que eu falo. Qualquer texto que eu for pregar, eu falo sobre isso. De uma mudança de mentalidade. Lucas 14, verso 25. Amém? Até o 33. Enquanto caminhavam junto com ele, grandes multidões, voltou-se e lhes disse: quem vier a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, a suas irmãs, a sua esposa, a seus filhos, e também a si mesmo, essa parte mais difícil, a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Não pode, certo? Não pode ser meu discípulo. Não pode. Simplesmente não pode. Jesus não gosta das pessoas. O pastor vem aqui, pega uma palavra, não quer que a gente... Jesus não queria que... Não é isso. Ele queria, só que ele quer uma mudança de pensamento, ele quer uma mudança de mentalidade. Mudar o caráter. Certo? Porque a palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e sejam salvos. Todos se arrependam. Agora ele disse, se não houver essa negação, e é isso que nós começamos aqui. Quantos aqui, certo, ficam ouvindo historinhas
pessoas que não têm compromisso nenhum. Seja pai, mãe, seja... Eu não sei se vou contar para vocês. Eu sou advogado de formação e administrador, certo? E vocês acham que eu não ouvi muita coisinha? Bom, posso dizer para vocês. Hoje, né? Mas talvez eu não estivesse ganhando 4.800 todos os dias na minha conta se eu estivesse advogando. Talvez não, com certeza eu não estaria. Com certeza eu não estaria. Teria um pouco mais de bens, e segundo o mundo até estaria bem, né? Fulano está bem, né? Fulano está bem, fulano comprou carro novo, fulano está bem, fulano tem casa nova, fulano está bem, fulano foi para a praia, né? Poderia estar, né? Segundo o mundo está bem, né? Mas eu tenho a minha conta, sabe a ofertinha da viúva? Lá no céu, lá. Jesus olha, ai, servo bom e fiel. Como é bom, sabe, quando tu deixa de comprar uma coisa para ti, tu sabe assim, eu preciso disso, daí tu deixa de comprar para ti e investe, e aí tu ouve lá do céu, servo bom e fiel. É bom, bom demais, sabe quando tu pode fazer isso, né? Hoje a gente... Cara, minha mãe faleceu foi terça-feira, não, segunda, terça foi velório, eu estava lá. Cara, ela não tem nada, minha mãe não tinha nada. Certo? Já está um quebra-pau lá por causa... Eu disse, se tivesse alguma coisa, então, meu Deus do céu, né? Já mandei, eu faço o que vocês quiserem, não quero nada. E se tivesse alguém que teria direito, seria eu, porque... Mas, amém, glória a Deus. Então, tu negasse mesmo, tu negasse as vozes de pai, de mãe, sabe? E a tua própria voz. Porque servir a Cristo, como eu falei, o caminho é estreito. Ou seja, tu não vai poder correr, tu tem que andar uma passada, certo? Meio apertado, não pode levar muita coisa. As vozes que dizem, isso não é para ti, é muita cobrança. É muita cobrança. Não, continuar aqui, Jesus vai... O próprio Jesus explica aqui, não tem... O que não carrega a sua cruz e não vem após mim, então, e também esse mesmo não pode ser meu discípulo. Aí no 27. O que não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós que desejando construir uma torre não senta primeiro e calcula os gastos para ver se possui suficiente para concluí-la? Para que não suceda depois que puser os alicerces e não puder concluir, todos os que o virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir, mas não foi capaz de concluir. Ou, qual é o rei que vai à guerra para enfrentar outro rei? Não pondera primeiro se pode enfrentar com 10.000 homens ao que vem contra ele com 20.000? E se não, enquanto está ainda o outro longe dele, envia embaixadores e trata de fazer a paz. Da mesma maneira, todo aquele que entre vós que não renuncia a todas as suas posses não pode ser meu discípulo. Sabe que aqui não, né? Posse não é tu abrir mão do que tu tem, não é isso. Mas é tudo aquilo que tu pode fazer, tudo aquilo que está debaixo da tua vontade, do teu poder de realizar.
Como eu disse para vocês, eu fiquei estupefato, sabe, essa semana eu estou impactado com isso. Estou impactado com esse número todos os dias, sabe, Deus ministra. E aí porque nós somos, certo? Nós temos um outro ídolo no lugar dele. Porque a gente fez as contas, certo? Às vezes a gente, porque o que acontece? Qual é o contexto que acontece isso, né? Vamos colocar aqui em João 6, um pouquinho em frente aqui. João 6, 26. Jesus, ele caminhar com Jesus, o que levou o povo a seguir o Senhor no deserto? Certo? Foi uma provisão, né, uma promessa, certo? De uma terra que mana leite e mel, certo? Eles vão para uma terra que mana leite e mel. E o Senhor nos faz essa proposta todos os dias. Vamos para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde há figo, que representa a cura, há mel, há centeio, há trigo, há água em abundância, há ouro e há prata, pedras preciosas. Isso tudo é uma promessa do Senhor que nos dá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 8. Ele fala, é uma promessa que ele diz. Então, o que acontece? Quando nós vamos caminhando, né, só que o Senhor não diz assim, viu? Tem tudo isso, mas antes disso tem alguns gigantes que tu tem que enfrentar. Porque, e aí, ele, para nos atrair, né, tem maravilhas, certo? Pá, o mar se abre. Nossa, né? E a gente ainda reclama ainda, né? A gente vai falar mais esses dias para ele. A gente reclama ainda. O mar se abre, cara. Você imagina o mar se abrindo para tu. Aí a gente reclamando. Sempre reclamando. Mas ele começa a fazer maravilhas. Ele começa a trabalhar para nos atrair. Porque ele nos ama. Ele me ama. Então ele começa por esse amor, com amor eterno te atrair, diz a palavra. Ele vai me atraindo, certo? Para me tirar. Ele vai me mostrando coisas que eu não vi, que eu posso estar lá, né, tendo tudo e não vi. E pior é que esse tudo é. E aí ele vem me trazendo. E aí eu fico maravilhado por isso. 26. Respondendo-lhe Jesus lhes disse: em verdade vos digo, vós me buscais, não é porque viste os sinais, mas porque comeste pão e vos afastais. Então a gente, no início a gente já, né, tem codorniz, tem, né, água, tem, a gente está reclamando e ele vai dando, né? Porque quando a multiplicação dos pães aqui, eu fico imaginando um burburinho do povo lá, né? Seguia uma grande multidão, porque sempre depois de uma multidão ele disse: peraí que agora eu quero ver quem realmente quer andar comigo. Porque a multidão vem, as multidões vêm, por quê? Porque olham um mover e dizem: eu quero estar ali. Eu quero estar ali. Porque é bom, cara, não é bom andar com um cara que tem 4.800 todos os dias na conta? É bom andar, certo? É bom andar. Só que para ter esses 4.800 todos os dias na conta, há um preço, há uma renúncia. Você imagina que aqui, vamos, né? Tio Elber, quanto é que está o pãozinho hoje, tio Elber? R$1 o pãozinho, certo? Jesus, ele multiplicou aqui 15 mil pãozinhos.
essa brincadeira aqui foi 15 mil pãozinhos. Né? Pô, muito mais do que nós aqui, né? 15 mil pãozinhos, mais o peixinho, né? Se é o nosso povo aqui, né? Se é o nosso povo, são 30 mil pãozinhos, né? Né? Vamos colocar aí por baixo 30 mil pãozinhos, se é o povo daqui desse lugar, certo? Para deixar assim na média, né? Tem uns que come 1,5 só e tal, mas são... se fosse, né, o peixinho, né? Se fosse o peixinho aí, 0,5 quilo para cada um, acho que é pouco, né? O preço do peixe que está, né? A tilápia está R$35 o quilo, né? Não é? Então foi uma grande multiplicação, né? O pessoal lá comeu e se fartou, se saciou, né? Imagina alguns aqui que a gente olha na hora do almoço, aquele pratão assim, né? Com 5 pãozinhos, 2,5 kg de peixe, né? E Jesus olhando assim, Jesus diz, olha, não esquece que a porta é estreita, certo? Né? Se não diminuir, não passa pela porta. Mas, então o pessoal, de a hora fez aquele cálculo, puxa vida, cara, né? Eu vou andar com ele, né? Não tem nada melhor do que andar com um cara que sentou, faz uma oração e, pum, do nada, são, né? Botar por baixo 5 mil quilos de peixe, por baixo, assim, né? 5 mil, faz as contas aí, é R$35, né? Mais 2 pãozinhos, isso é para deixar o pessoal ainda, nosso pessoal meio com fome ainda, né? O nosso pessoal aqui pensando ainda, pô, daqui a pouco nós temos que fazer um lanchinho, esse tá fraco. Então ele diz, viu, vocês estão me seguindo? Porque o ídolo de vocês é a barriga de vocês. Vocês trabalham segundo as suas necessidades. Vocês estão me seguindo segundo as suas necessidades. Vocês querem um Deus imediatista que supra as necessidades de vocês. Mas não é isso que eu sou. Além disso, eu faço isso. Se tu obedecer, me ouvir, andar comigo. Mas ele também diz em 1 Coríntios, vocês serão os mais miseráveis dos homens se esperarem em Jesus somente para essa vida. Certo? Mas a gente só pensa no momento agora, eu preciso para agora. E no momento que começa a dar problema, que começa a faltar, que começa a dar dificuldade, tu vê os ratos pulando. Certo? Os ratos são os primeiros a pular. Quando começa, né? Quando tu começa a ver assim que são 4.800 por mês, os ratos pulam. Meu Deus, eu não quero pagar essa conta. Né? Vocês estão dilapidando o patrimônio de vocês. 4.800 é para louco. Para gastar com louco. Com gente que não quer mudança, com gente que não quer transformação. Isso a gente ouve. Então farinha pouca, meu pirão primeiro, pulo fora. Mas andar com Jesus, há essa renúncia. E eu não tenho, tipo vocês, né? Estou zerado, mas lá na minha conta tem 4.800. Amanhã, né? Amanhã de manhã tem. Se faltar aí, a gente reclama para ele. Já faltou, né? O problema é esse. Essa mentalidade de escassez que nós temos. A mentalidade de vocês, né, para me seguir, vocês vão fazer um cálculo. Certo? Será que eu vou conseguir chegar até lá?
Porque ele diz, eu não tenho prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Certo? Porque o que vai acontecer? Tu vai acabar morrendo. Tu vai acabar morrendo. Porque tu não vai entrar na promessa. Sabe a primeira reclamação, Êxodo 12, 13, 14, peraí. Êxodo 14, verso 11 e 12. Então disseram, ou reclamaram a Moisés: acaso não havia sepulcros no Egito para que nos trouxessem, para que morrêssemos no deserto? Por que fizeste isso a nós e nos fizeste sair do Egito? Acaso não é isso que falamos a ti no Egito, dizendo: deixe-nos servir aos egípcios? Pois melhor seria para nós servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto. Sabe o que aconteceu com esse povo? Alguém sabe o que aconteceu com esse povo? Aquele povo que estava reclamando que ia morrer. Porque aquilo que a gente fala, a gente colhe. Melhor seria morrer no exército. É isso que vocês querem? Beleza, tudo bem. Vocês vão andar 40 anos e no final vão morrer no deserto. Certo? Sem alcançar uma promessa. Vendo aí, vocês são iníquos, vocês praticam a maldade. Vocês não entendem aquilo que eu tenho para vocês. Por quê? Porque vocês não querem negar a si mesmo. Vocês não querem negar suas vontades. Vocês não querem abrir mão de algo terreno, de algo que é transitório, para viver algo que é eterno. Algo que vai além da tua compreensão. Porque qual era o trabalho deles lá no Egito? Construir túmulos. Por isso que eles dizem: será que não tinha túmulo suficiente para nós lá? Ele tem que nos trazer para o deserto. E a gente está no Egito construindo túmulos. Nós estamos fazendo túmulos para nós, para os nossos familiares, e nós não entendemos. Às vezes nós estamos andando com Cristo e continuamos construindo túmulos. Porque as nossas atitudes, em vez de renúncia, de mudança, de transformação, de ser um modelo, continuam das mesmas lá do Egito. Só mudamos o lugar, mas a fabricação de túmulos continua da mesma forma. E aqueles que fabricam túmulos é para eles mesmos, para os seus familiares, para os seus entes queridos. Por quê? Porque não pega, não ouve, não ame mais a tua mãe, não ame mais o teu pai, não ame mais a tua mulher, os teus filhos, a tua vida do que a mim. Se eu estou te chamando, para de questionar, para de reclamar, simplesmente ande e obedeça. Sabe que a gente fala Senhor, Senhor, mas a nossa mente não é. Nós temos uma mente ocidental, que é simplesmente, por isso que Jesus diz para eles: vocês dizem Senhor, Senhor, mas não, no fundo não me obedecem, porque a boca de vocês, vocês falam com a boca, mas o coração está longe. Por quê? Porque estavam acostumados com os romanos ali, e aí passava um romano: sim senhor, sim senhor. Sabe, simplesmente da boca para... E aqui dentro assim, eu pego esse romano, eu pego ele, eu pico ele, E aí acha que a mesma palavra serve para Jesus. Então, o romano dizia: viu, caminha uma milha comigo, que era uma lei,
Ele caminhava, mas dentro de si, ele, por fora ele, sim, Senhor, né? Eu pego esse romano, né? Ai, na esquina eu te vejo, né? Só que Jesus diz: eu não sou que nem esses senhores, certo? Eu sou o Senhor, certo? Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou teu amo, tu é meu servo, tu é meu filho, tu é meu amigo. Tu tem que sair da servidão. Quando na antiguidade tinha o escravo que pagava tu tinha uma dívida, tu perdia uma guerra, tu tinha um tempo que tu tinha que cumprir como escravo, certo? Só que quando tu começava a andar com o teu amo, teu Senhor, tu ia vendo qualidades nele, né? Por quê? Porque ele ia te abençoando de tal forma que tu ia vendo qualidades nele, que tu dizia: puxa vida, eu não quero sair longe dele, eu quero ficar com ele. Aí passou o teu tempo, ele disse: agora tu pode ir embora, né? Tem algumas regras, mas basicamente é isso. E ele disse: eu não quero ir embora. Então vamos lá na frente dos juízes, dos Elohim, e tu vai dizer para eles, eles vão te furar a orelha para dizer que tu está aqui voluntariamente. E é isso que nós não queremos. Nós queremos estar o tempo todo questionando: por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, parece... Não. Se eu quero andar com Cristo, eu não preciso... Eu sei que ele fala uma vez. Você imagina Noé. O Senhor disse: ele constrói uma arca, porque eu hei de destruir o mundo. Chuva como nunca antes houve e tal. Nunca tinha caído chuva daquele jeito, tal. Aí Noé carrega uma tora para fazer o barco, volta. Mas por que, Senhor? Por que eu? Porque tem tanta gente lá fora fazendo festa, agora tá lá, ó, né? Sabadão, tuti, pá, né? Ah, né? A saveiro rebaixado, né? E por que eu? Por que eu tenho que estar aqui no sábado? Por que né? Os outros estão bem, né? Os outros foram praiar e eu não fui, Senhor. Por quê? E mais, né? Fazendo e andando. Mais um pouco. Ainda, por quê? Viu? Tu faz dessa forma aqui. Mas por quê? Por que a janela não pode ser do outro lado, desse lado? Por que tem que ser de 3 andares? Por que eu não gosto de cobra? Por que tem que vir cobra para cá? Não, dá para eles não defecar, porque eu não gosto desse cheiro de estrume que vai ter aqui, né? Sabe, andar com ele simplesmente. Eu vou dar um negócio para vocês. Hoje eu ouvi um questionamento, e assim, a gente tem uma direção do Espírito, né? O questionamento que eu ouvi foi bem assim: eu não consigo compreender. Vocês disseram que Deus não é um Deus de confusão, e parece que está havendo confusão, não? Digo, realmente Deus não é Deus de confusão, mas essa não é uma decisão de Deus, é uma decisão minha, baseada naquilo que eu conheço de Deus, certo? No coração de Deus. Deus não disse para mim: faz isso ou faz aquilo. Só que o meu andar com Ele me dá uma condição de saber o que é necessário, o que é urgente. Por quê? Porque todos os dias eu digo: eu quero pegar a minha cruz, negar a mim mesmo e fazer a tua vontade, não a minha. Certo? Às vezes a minha vontade é ir para a beira da praia, né? Ai, praia. Aquela areinha, né? Estou precisando, né?
E aí, o que acontece? Eles andam mais 1 milha, anda 2 milhas, anda 3 milhas. E ele disse: eu dou minhas melhores missões para os melhores soldados. E aí a gente diz para ele: mas o senhor está me confundindo com o Rambo, com o Braddock? Mas por quê? Porque a gente ama. Então, eu não quero estar questionando: ei, o mar não abriu, eu vou esperar que uma hora ele vai abrir a comporta lá, certo? Ou vai fechar a comporta para eu passar. Ah, eu vou morrer no deserto. Se for a vontade dele, amém. Não tenho. Só que não vou estar questionando. Café está sem açúcar, glória a Deus. Tem muito açúcar, glória a Deus, tá bom. Eu sei que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O sim, o não dele deve ter para mim o mesmo peso de alegria. Então eu não vou criar deuses. Sabe, e aí o que a gente quer? A gente quer um conforto para a nossa alma. A gente não quer mudança. Quem aqui quer mudança? Poucos querem uma mudança. A gente quer fazer a nossa vontade. Sabe que havia um homem, primeiro rei de Israel. Deus disse para ele: olha, tu faz isso, porque senão, né? Daí a gente já viu aqui, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, acho que 22 e 23, né? A idolatria, certo? Então, o que acontece? Aquele homem, porque ele criou um ídolo no seu coração, a avareza não, a obstinação. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com o holocausto de sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão do coração mais que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei do seu povo. Então esse homem, que era rei, mas porque ele era arrogante, certo? O que é arrogância? Eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, não obedeço a ninguém, eu tô, né? É o discípulo da Luca. Conhece a Luca? Uma cantora dos anos 2000, né? Tô nem aí, né? Discípulo da Luca, tô nem aí. Então, o que acontece? Ele fez do jeito dele. Arrogante é isso. Eu faço do meu jeito e deu. Não tem que obedecer ninguém. Eu sei o que tem que fazer, porque eu estudei para fazer isso. Aí é que esse homem, o Espírito se afasta dele. Ele não começa mais a ouvir a voz de Deus. Aí alguém diz: viu, tem um culto lá na casa de Jessé. Tem um menino que toca lindamente lá. Quando ele toca o louvor, o Espírito Santo desce e há um mover ali, enche a alma, né? E aí ele vai lá e ouve o Davizinho, né? Tocando, e ele fica: ai, minha alma tá. E aí ele gosta tanto do Davi, diz: não, Davi, vai lá para casa, vamos fazer culto lá em casa, certo? Mas o que acontece? Ele muda de vida? Ele gosta do culto só, gosta do louvor. Ele ouve a palavra e o Davi toca, ele: oh, glória a Deus, aleluias, né? Mas a mudança não vem. Aí, né? Aquele dia ele fica o tempo todo: glória a Deus, né? Sai dali, ele quer matar o Davi, ele quer fazer tudo.
não quer uma mudança de vida, ele simplesmente quer, né? Ele não quer obedecer. É aquele que a gente tem, certo? E é isso que o Senhor vai nos chamar. Saul, tira o teu ídolo do coração, certo? Tira o ídolo do teu coração. Nessa noite, se você tem algum ídolo que você tem adorado além do teu Deus, o teu ídolo que são as tuas vontades, o teu orgulho, a tua arrogância, a tua soberba, é o momento de você lançá-los fora, de você reconhecer que você precisa. Reconhecer que é pecador é fácil. O povo não subiu porque ele viu que sabia que era pecador. Não dá para entrar lá porque nós somos pecadores. Lá está feia a coisa, né? Moisés vai, se tu conseguir passar pelaquela barreira de fogo que nós estamos vendo daqui, aquele trimidum todo lá, né? Eles estavam tendo aula com a professora Miriam, de um trimidum lá. Vocês vão lá? Se tu passar lá, tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. Aí foram, né? Só que Moisés, ele estava lá com Deus, ouvindo, disse, cara, não precisamos. Quando volta, né? Ele cheio de ídolo. Tem. Certo? Não é tu chegar tu reconhecer os pecados. Não. É tu pegar os teus ídolos e lançar fora. Lançar fora. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Vamos estar nos arrependendo. Eu não preciso ter razão. Eu não preciso... Eu simplesmente quero te obedecer. Às vezes eu vou estar errado, às vezes eu vou errar. Mas tira de mim toda a palavra de arrogância, tudo aquilo que não vem da tua parte, Pai. Porque o dia que o Senhor estava para ser crucificado, o Senhor chorou, o Senhor rogou, o Senhor clamou ao Pai, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Que nós possamos ser como Cristo. Afasta de mim, está difícil, está pesado. Mas faça-se a tua vontade.